Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos e a gente vai dar uma aula para vocês aqui de português. Então, olha, eu vou pedir para vocês, se liga, domine o português porque você vai conseguir arrasar nessa prova. Então, aqui eu vou dar algumas dicas importantes que vão te ajudar muito, muito na hora da prova. Vamos ver aqui, ó, falando de morfologia, certo? A morfologia é muito importante, na língua portuguesa. Então, o que que é a morfologia? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. O que que é a morfologia? É quando você estuda a classe da palavra. Então, você tem adjetivo, você tem substantivo, você tem pronomes, verbos, preposições, conjunções, são 10 classes, tá? Então, olha o que ele pergunta para você. Olha, algum profeta foi à minha casa porque precisava de dinheiro. Então, a palavra algum. Eu escrevi aqui a palavra grifada, né? No caso, ele vai falar, então, a palavra algum, né? Caso venha após o substantivo, sofrerá alteração morfológica? Presta atenção no que eu vou falar. Olha, você vai gravar dessa forma. O substantivo, você sabe que substantivo é tudo aquilo que tem um nome, né? Garrafa, sapato, ciência, paciência, ou cientista, o menino, lápis, tudo é substantivo, que pode ser masculino ou feminino. Eu quero que você grave que o substantivo é uma ilha. Pensa numa ilha, ela não é rodeada de água por todos os lados. O nosso substantivo vai ser rodeado de adjetivos por todos os lados. Olha, desse lado aqui nós vamos ter um pronome adjetivo e do outro lado a gente tem um adjetivo, tá? Ou uma locução adjetiva, que a gente vai explicar depois numa próxima aula. Então, veja bem, olha, vou dar um exemplo para você. Se eu escrevo assim, meu livro velho. Veja bem, o livro é a ilha. Veja o que veio antes e o que veio depois. Quem veio antes? Ó, quem vem antes se chama pronome adjetivo. É aquele que acompanha o substantivo, tá? E olha só, ele vem qualificando esse pronome, esse substantivo. Esse pronome adjetivo, ele pode pertencer a uma determinada família. Tem várias famílias de pronome, de posse, interrogativo, indefinido, né? Tem vários, demonstrativo. Então, esse aqui, por exemplo, é um pronome adjetivo de posse. Certo? Porque tem esse nome, então, pronome adjetivo acompanha o substantivo, ele precede o substantivo. Agora, veja bem, se você colocar do outro lado, ó, olha para o outro lado, eu tenho aqui essa outra palavra do outro lado, então, mudou de lado, esse lado já muda para se chamar adjetivo. Tá vendo, ó? Meu livro velho, então, meu é pronome, o velho é adjetivo. Tá, espera um pouquinho, vamos colocar um outro que você vai entender melhor. Se eu escrevo assim, ó, certa hora, hora certa. Quem é o substantivo? Hora. Veja bem, o certa veio antes. Se ele veio antes, ele se chama pronome adjetivo. De qual família? Indefinido. Né? Os pronomes indefinidos são tudo, nada, ninguém, alguém, certo, cada, vários, muitos, né? Esses são os pronomes indefinidos. Agora vamos ver aqui, coloquei o certa do outro lado, hora certa, acabou, mudou de nome. É um adjetivo. Tá vendo só? Desse lado, pronome adjetivo. Do outro lado, adjetivo. Vou colocar como bastante, ó. Bastantes amigos. E vamos colocar do outro lado bastantes também. Pois bem, olha o amigos aqui. O amigo é a ilha? É o substantivo? É. Esse aqui veio antes? Pronome adjetivo indefinido. E o que veio depois? Adjetivo. Amigos bastantes. Adjetivo. Bastantes amigos. Pronome indefinido. Tá vendo? Olha o nosso lá em cima. O que que é o nosso? Algum profeta. Se eu colocar do outro lado algum. Bom, então a ilha está aqui. Esse é um pronome adjetivo da família dos indefinidos, né? Algum é pronome indefinido. Agora, profeta algum é um adjetivo. Portanto, a resposta é sim, altera a classe morfológica, passa a ser um adjetivo, tá? Então,
Deixa eu explicar uma coisa importantíssima. Por exemplo, a palavra inteligente. Inteligente é uma qualidade, né? Eu vou colocar o garoto aqui e do outro lado eu vou colocar inteligente também. Pronto. Então, olha só, o garoto está aqui no meio, ele é a ilha. Olha, eu quero que você entenda o seguinte: se a palavra que foi colocada aqui, ela é um adjetivo por natureza, por exemplo, feio, alto, bonito, gordo, baixo, inteligente, esperto, ordinário, gostoso, tudo isso é adjetivo. Então, se eu colocar um adjetivo antes ou depois do substantivo, ele permanece sendo um adjetivo. Mas então por que esse mudou? Porque algum não é adjetivo. Algum nasceu na família dos pronomes. Então, se você colocar antes, ele tem um nome de pronome. Mas se você colocar depois, ele muda o nome. Agora, se for uma qualidade, bonito, garoto, garoto, bonito, tanto faz bonito antes como depois, permanece sendo uma qualidade, tá bom? É isso, toma muito cuidado. Continuando aqui, vou comprar a bola, me interesso por ela. Olha, para você descobrir que porquê é esse aí, lógico, você tem que ter conhecimento da palavra porquê. Vamos olhar aqui antes, olha. O porquê junto, ele pode indicar um motivo, causa, que são sinônimos, ou uma explicação. Presta atenção, a palavra explicação significa hipótese. Significa que tem que ter uma hipótese na oração ou tem que ter uma ordem, você tem que ordenar. Por exemplo, venham, porque está frio. Olha só, esse porquê é junto. Mas como que é junto? É junto porque eu estou dando uma ordem. Então, trata-se de um porquê explicativo, que por sinal se chama conjunção explicativa, tá? Aí seria bom você dar uma olhadinha nessa matéria para você entender melhor o que eu estou falando, porque tem vários tipos de conjunção. Então, o porquê junto é uma conjunção, né? E ele pode ser explicativo, como eu disse para você, se for uma ordem ou uma hipótese. Vamos colocar uma outra. Provavelmente virá porque avisou. Olha, provavelmente é certeza? Não, é uma hipótese. Então, esse porquê é junto? É, e é o quê? Uma conjunção explicativa. Agora, vamos ver a causa. Não fui porque estava doente. Olha, esse é uma causa. Por causa da doença, eu não fui. Veja bem, ó, não é uma ordem, não é uma hipótese. Eu só estou, vamos dizer assim, respondendo alguma coisa que alguém me perguntou. Então, não fui porque eu estava doente, eu não fui porque estava chovendo, não fui porque meu carro quebrou, estourou o pneu, né? Quebrou o motor. Então, isso aqui, ó, é a causa. Então, esse daqui é uma conjunção causal, certo? Então, veja bem, o porquê junto pode ser uma explicação, se a oração vier em forma de hipótese ou ordem, e pode ser uma causa ou motivo, né? Quando você observa aqui que você está respondendo o motivo de não ter feito aquilo, né? Ambos são juntos. Agora, e para ser separado? Só se for uma pergunta, direta ou indireta. Pergunta direta. Por que veio? Ponto de interrogação. Pergunta indireta. Indaguei porque veio, ponto final. Olha, na pergunta indireta, eu tenho que escrever indaguei, perguntei, questionei, quis saber, e olha só, no final não tem interrogação. Agora, na pergunta direta, tem interrogação, porque você está conversando diretamente com a pessoa. E mais uma coisa, se este porquê puder ser trocado pela palavra qual, ele também é separado. Por exemplo, deixa eu ver. Livro porque me apaixonei. Olha só, por quê? Vê se dá para trocar por pelo qual. Dá, né?
Então, livro por quê, livro pelo qual, pronto, já sei que é separado. Então, vamos entrar num acordo. Quando é que eu vou saber se é separado? Pensa, é uma pergunta? Ah, não, não é. Agora, pensa de novo. Ele está no meio da frase, dá para ser trocado pela palavra qual? Livro pelo qual, cadeira pela qual, mesa pela qual ou pelo qual, dá? Beleza, então é separado, certo? Esse aqui é moleza, fim de frase, tá? Ó, veio por quê? Aí, fim de frase. Não sei por quê. Aí, por quê? Ponto final. Fim de frase também, certo? Às vezes vem assim, ó, por quê? Né? Admiração e pergunta. Fim de frase também. Então, fim de frase, porquê separado. Agora, esse porquê aqui, ó, ele vem acompanhado ele vem com artigo ou com um pronome, qualquer tipo de pronome. Então, quando você põe seu porquê, este porquê, nosso porquê, o porquê, um porquê. Tá vendo? Então, ele vem acompanhado de um artigo, que pode ser indefinido ou pode ser definido, como esse o que está aqui. E também por acompanhado de pronomes. Este, meu, aquele, né? Tem vários tipos de pronome. Então, ele é um porquê junto com o acento. Então, agora vocês já sabem. Vamos voltar aqui? Então, vou comprar a bola porque me interesso por ela. Ó, por causa disso. É por causa disso que eu vou comprar. É um porquê junto, tá? Então, aqui é um porquê junto. Você está dizendo que vai comprar por causa disso. Pense, é como se alguém tivesse feito uma pergunta e você estivesse se respondendo, ó. Vou comprar a bola porque, tá vendo? Eu estou respondendo para alguém. Então, aí você pensa, bom, pode ser uma causa, provavelmente vai ser, ou se ele estivesse achando ou mandando, seria uma explicação, tá bom? Então, aqui, ó. Então, é um porquê junto, primeira pergunta, e está classificada como? Olha, se é causa, é conjunção causal, certo? Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo aí que a gente vai dar mais dicas, tá ok? Até a próxima.